Como aproximar o técnico do negócio e garantir alinhamento desde a ingestão de dados até a ativação em casos de uso? Como o perfil dos profissionais de dados evoluiu nos últimos anos e quais os próximos desafios? Confira agora isso e muito mais em um episódio imperdível do Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast. Hoje com uma nova cara aqui, com o Pedro Bertasso, participando pela primeira vez. Nosso Senior Consultant da Artefact. Tudo bom, Pedrão? Tudo bom, Ponte? Prazer, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar aqui da conversa. Boa. Outra pessoa que já participou algumas vezes e está aí de volta. Prazer ter você aqui, Lígia. Tudo jóia? Olá, galera. Tudo jóia? Prazer estar aqui novamente. Nossa arquiteta da Artefact. E convidada super especial, Jéssica Pegoraro, manager de engenharia de dados, entre várias outras coisas na Heineken. Tudo bom, Jéssica? Tudo Prazer certo. ter você aqui. Tudo certo. Prazer, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Vitor Pontello, host do podcast e diretor na Artefact. E seguimos com a primeira pergunta. Jéssica, como que é esse dia a dia de liderar tantas pessoas dentro de uma empresa como a Heineken, num contexto tão dinâmico como o contexto de dados, no contexto analítico de engenharia de dados? A gente sabe como que evolui tão rápido. Boa. Ótima pergunta. Bom, eu acho que é complexo responder isso sem falar de carreira, né? Então, acho que tem um drive muito forte aqui em relação a pessoas. Então, já é algo que vem comigo há bastante tempo. Então, comecei tecnicamente, direcionei minha carreira para projetos, passei por muitas áreas, passei por estilos de empresas diferentes. Então, estar hoje, né, no ecossistema que eu estou, ainda permeia pessoas. Uhum. Então, acho que quando você tem essa conexão, tem leitura do teu time, leitura do business, fica mais fácil, não simples, mas mais fácil você conseguir linkar e começar a traduzir necessidades do dia a dia e as tecnologias emergindo, né, na ponta. Uhum. Então, acho que a gente consegue controlar ali um pouco de ansiedade, né, e um pouco de necessidade. E muitas vezes nessas atuações mais voltadas para a tecnologia, justamente essa capacidade de lidar com pessoas que costuma ser um gargalo, principalmente em times grandes, né? Acho que é uma habilidade que nem sempre é default, principalmente dentro dessa área. Concordo. É uma percepção muito sutil, né? Porque, bem ou mal, quem toca o dia a dia, quem move o ponteiro nas empresas é o time que está ali. Então, mais do que nunca, você precisa estar muito conectado. Você precisa compreender, né, com quem você está lidando, até para poder movimentar, digamos assim, as pessoas dentro daquilo que elas têm mais capacidade de dar, de se doar e de ser feliz, né? Porque no final do dia também é sobre isso, né? Identificar também quem vai ter mais potencial para fazer uma determinada atividade. Outras pessoas talvez estão fazendo essa atividade, mas poderiam estar fazendo uma outra. Exato. Eu costumo brincar que são CPFs e CPFs, né? Então, eventualmente, você vai basear uma demanda de uma X complexidade, mas dependendo, aquela pessoa vai ter uma facilidade diferente. Então, você ter essa capacidade também de ter condições, né, de distribuir, digamos assim, de uma forma mais pensada, quase que individualmente, facilita bastante no dia a dia. E ao longo da sua carreira, você já trabalhou muito numa área técnica mais transacional, depois numa área técnica também, mas mais analítica, e ao longo do tempo você foi percebendo diferença nos perfis das pessoas e como que as pessoas respondem aos desafios técnicos? Como que foi essa experiência ao longo dos anos aí? Ótimo. Com certeza, né? Até é engraçado falar, eu comecei na área de dados, então fui desenvolvedora, trabalhei exatamente numa área de BI e jamais imaginei que hoje, nessa altura da minha carreira, eu ia estar, né, liderando uma frente tão significativa, né, como é onde eu estou hoje. Mas passar por operações, lidar com a parte transacional, que é realmente estar na ponta, né? É olhar para o processo, é participar do dia a dia de quem consome
hoje, digamos assim, de quem realmente gera o teu dado, de quem consome o teu serviço. Então, poder ter tido essa experiência e esse contato, hoje eu olho para essa camada mais analítica, para quem está do nosso lado, e é curioso porque a resiliência precisa ser muito alta. E certamente o público mais jovem, apesar de ser um público, eu acho que hoje vem muito mais com uma vontade, com uma ansiedade do próximo passo, e eles costumam ter uma resiliência muito boa para essas dinâmicas de tecnologia. Acho que o nosso público mais transacional, justamente por ser um profissional mais voltado para processos, talvez ele já seja uma caixinha mais fechada e tenha um pouco de dificuldade de abrir a mente, sabe? Dessa flexibilidade, né? Isso. Que é justamente o que precisa para conseguir encontrar algum insight ou conseguir trazer essa convergência ali dos dados que atendem o negócio. Exato. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que eu falo que é um cérebro fantástico, né? Porque eu não canso de me surpreender. Então, todo dia eles me desafiam a pensar que, sim, a gente pode mais. A tecnologia nos proporciona isso, é óbvio. Mas são aqueles cérebros peculiares que nos levam para patamares que a pessoa... Eu olho e fico, não é possível que vocês conseguiram fazer isso. Então, é um momento muito legal. Eu tô adorando esse momento da tecnologia. Sempre tem alguma coisa nova, sempre tem uma oportunidade para fazer diferente aquilo que você imaginava que era só daquele jeito que dava para fazer. Exato. Acho que o desafio é conseguir administrar, né? Sim. Não... Tanta novidade, né? Isso. Ô, Dias, e aproveitando até, acho que quando a gente se coloca num contexto de tanta novidade, a gente tem muita possibilidade de tentativa e erro também, né? E num mundo tão dinâmico, e aí vendo você no dia a dia também, dá para sentir o ambiente que você cria sendo muito seguro, mas perguntar para você se você faz isso propositalmente, como que você pensa nessa estruturação de time? Acho que tudo que eu faço tem bastante intenção. Então, eu costumo falar que eu penso muito quando eu vou me posicionar, quando eu vou fazer uma brincadeira, porque eu realmente quero criar esse ambiente seguro, leve, tranquilo, para que as pessoas se sintam à vontade para errar. Porque isso não é demagogia. Errar faz parte. E a gente precisa saber compreender o que é o erro, que tipo de erro. E estar do lado, né? Para instruir, para suportar. Às vezes é algo mais leve, às vezes não, é algo mais crítico, mas é essa parceria. E eu falo muito que você ter essa sensibilidade e dar essa segurança para quem está junto, vira uma parceria tão sólida que um dia você vai precisar. E a pessoa não vai nem questionar, ela vai estar ali do seu lado. Então, eu digo que é intencional, mas eu não me esforço para fazer. É algo genuíno, assim. E com tantas mudanças, né, que nem o Ponte comentou, tantas tecnologias novas, como levar essa mudança ao nível organizacional, ao nível de uma empresa inteira? Ótimo. Mais uma pergunta muito boa. Bom, desafios, né? Acho que governança. Então, não há tecnologia para mim sem governança. E eu não estou falando de governança de dados somente, eu estou falando de governança de processos. Então, antes de escalar qualquer coisa, eu me preocupo muito em entender a maturidade que esses processos, porventura, estão nas áreas de negócio, estão dentro das áreas de tecnologia, que vão nos assistir ou que estarão ao nosso lado. Então, comunicação, sempre. Alinhamento de expectativas, sempre. Eu acredito que a gente consegue evoluir até onde a gente queira, mas desde que a gente tenha isso muito bem organizado, que esse processo seja muito claro. Até porque escalar sem governança é basicamente escalar um problema, né? Você vai trazer um problema pequeno e transformar ele em um grande problemão que você vai ter que resolver depois. Correto. E aí o que você adiantou no processo, você vai ficar atrasado, porque você vai ter que refazer tudo e vai ter que começar do zero para fazer de novo. Então acaba que, principalmente no ambiente enterprise, a governança, que às vezes é meio chata, mas alguém precisa fazer. Eu penso muito nessa linha. A gente fala tanto de IA hoje, né? Mas a IA, ela nada mais vai fazer do que propagar o que você já tem dentro de casa.
Então, se você vem de uma base onde a governança não foi bem feita, onde você não tem isso bem azeitado, você vai propagar uma incerteza. E aí, falando de dados, se eu não puder prover uma decisão segura para quem está na ponta usar, seja o cliente que for, pode ser meu colega de tecnologia, pode ser alguém do negócio, o que eu estou fazendo? Então, eu realmente acredito... Eu me enquadro um pouco nesse público transacional. Eu ainda estou um pouco presa ali no processo. Então, eu preciso ter muita segurança que a gente conseguiu clarificar, né? Que está claro, que a gente tem segurança do que a gente está trazendo, que as regras estão claras, para a gente poder dar esse próximo passo. E um ponto que você comentou, que... Bom, a gente falou de pessoas, né? A gente falou um pouco sobre a evolução da tecnologia também, mas um ponto que a gente ainda não comentou e que muitas vezes também é um gargalo em times de tecnologia de grandes empresas, no geral, é esse time conseguir ter um entendimento relativamente profundo do negócio para qual ele deveria servir, para evitar aquela armadilha da tecnologia pela tecnologia e aquilo não, de fato, gerar valor para o negócio. Como que você vê esse desafio e quais são as estratégias que você gosta de usar, por exemplo, para mitigar um pouco desse problema? Bom, eu posso falar da Heineken aqui com muita segurança. A Heineken é uma empresa muito orientada a negócios. E eu acho que foi o primeiro lugar que eu pude ter esse desafio de forma bastante natural. Então, você consegue encontrar essa linguagem de negócios no teu colega de tecnologia, nas pessoas que trabalham contigo e, obviamente, o time de negócio, né, fervendo dentro daquele universo que já é o dia a dia deles. Eu tenho tentado aproximar a equipe sempre que possível da estratégia da empresa. Pensar que você sabe em que projeto você está inserido, o que é o impacto do que você está fazendo para o mercado, qual a estratégia da empresa que você está. Hoje eu estou falando da Heineken, mas vamos falar de qualquer empresa no mercado. Você sabe qual é a relevância do que você está entregando, o que isso impacta no dia a dia? Acho que isso é um papel do líder, de trazer a equipe para perto deste cenário, porque isso dá visão para eles de um todo e não só de uma fatia, né? Para que você não tenha somente o seu ponto de vista, mas que você consiga ter outros pontos de vista também, né? Abrir o seu horizonte. Então, eu levaria esse desafio muito para a liderança, porque eu acho que é um papel muito forte da liderança de dar essa clareza para conseguir orientar que o que você está tentando propor como tecnologia vai gerar valor propriamente para o negócio ali na ponta. Legal, né? Esse intercâmbio de informações ali para o time conseguir trabalhar também. E dentro do próprio time, existem formas diferentes de ver o negócio, né? Por exemplo, o engenheiro de dados, ele enxerga o negócio de uma maneira, enquanto o cientista de dados, ele já enxerga de outra maneira. Como que funciona nesse ecossistema aí para todo mundo falar a mesma língua? Não é simples. Ai, que vem a mágica. Tô procurando, inclusive. Bom, acho que a aproximação dos times vai parecer tão básico, né? Mas a aproximação dos times é fundamental. O time de ciência hoje, ele tem a honra de estar muito envolvido com o time de negócio. Eles participam de discussões ricas que vão transformar, né? Então, é muito difícil você dizer que um cientista não sabe o que ele está entregando ou qual o valor. Para o engenheiro, realmente não. Então, novamente, eu posso muito bem designar uma atividade, né? Organizar um timeline de entregas com a equipe de engenharia. Eles vão baixar a cabeça, certamente vão entregar algo fantástico. É aí que entra de novo, para mim, o papel da liderança. Participá-los do que está acontecendo. Eu provoco muitas trocas do time de engenharia com o time de negócio. O time de ciência está sempre junto, né? Mas que eles busquem o negócio. Inclusive, muitas das conversas eu evito estar juntos. Porque eu quero que eles tenham uma visão, quero que eles façam perguntas. Pra não dominar a pauta ali, né? Perfeito. Porque para não ter receio, para eles ficarem libertos de será que eu vou errar? Será que eu vou perguntar alguma coisa que eu não devia? Para não ter esse receio. Então, novamente, provoco isso desde sempre. O time junto, próximo do time de negócio. Para que eles tenham esse ponto de vista, entendam o dia a dia, sintam a dor, para na hora de pensar numa solução, de trazer um dado, ou até de repente, poder propor algo para o cientista, sabe? Eu acho que é aí que a engenharia sobe de nível e deixa de ser só um executor, sabe? E ainda, falando um pouco mais sobre esse tema de
o técnico conversando com o negócio, muitas vezes o papel da liderança dentro de uma cadeira, por exemplo, como a que você tá, é viabilizar um buy-in do negócio para algo que de fato você sabe que é importante para a empresa, mas que não necessariamente o negócio sabe da importância daquilo. Então acaba trazendo um nível de estratégia um pouco diferente da estratégia de tecnologia, mas a estratégia mais corporativa mesmo, de conseguir transmitir essa ideia, de conseguir trazer alguns sponsors ali como pessoas que apoiam de fato, né? Apoiadores do que você está propondo. Isso também é um desafio grande ali no dia a dia. Esse é o maior deles. A gente pode falar aqui de plano de desenvolvimento também. Acho que esse é o maior desafio, é sempre o maior, sempre o maior. Achar os stakeholders certos, conseguir engajar e explicar, através de um olhar técnico, a relevância de um possível projeto, de uma mudança de tecnologia, que de repente ali na ponta é transparente. Esse é, acho que, o maior desafio de alguém numa cadeira como a que eu ocupo hoje. E não é simples, então acho que cada situação ela é muito bem pensada. Eventualmente, sim, você vai precisar achar um ponto de conexão com o time de negócio. Você precisa, de alguma forma, né, mostrar valor. E aí, eu acho que é saber identificar as pessoas dentro do negócio que mais conectam com a tua pauta. Sempre vai ter alguém no negócio que tem esse viés mais técnico. Então, você também saber conhecer perfis. Um pouco dos early adopters ali também dentro do negócio. Exato. Então, acho que você trazer essas parcerias genuínas, isso traz um pouco mais de leveza na hora de seguir com uma aprovação, por exemplo, de um projeto desse critério, né? Eu fico pensando o quanto difícil é, por exemplo, quando você tem uma descoberta de dados. Então, você facilita uma descoberta de dados, a encontrar tabelas. O quanto difícil é para o negócio entender, mas o quanto isso permite viabilizar algumas novas possibilidades, né? Então, da abertura para o cientista propor um projeto, para o engenheiro que está mais no back-end, às vezes propor alguma inovação. Você acredita também que ali a parte mais back-end, mais metadados, ela pode ter essa interface com o negócio e explicar as novas possibilidades que existem? Demais. Acredito muito, muito. E com tranquilidade afirmo que a gente tem vivido isso já há algum tempo. Então, novamente, não tem como você ter esse conhecimento ao ponto de propor algo se você não se dedicar a compreender. Então, precisa desse espaço. Você vai precisar mergulhar, você vai precisar descer, você vai precisar entender. Perguntas, reuniões, material para ler, faz parte. Mas eu acredito demais. E eu sou extremamente a favor que não é sobre a sua função. É sobre o que você quer transformar. Então, dentro do seu universo, você sabendo o que você quer propor, não é sobre a cadeira que você ocupa. Eu acho que é sobre o perfil, sabe? Legal. Legal. E até pensando, cada cadeira que você ocupa tem níveis de desafios um pouco diferentes, né? Hoje, boa parte do desafio que você comentou tá entre fazer esse link com o negócio e conseguir viabilizar corporativamente coisas que são importantes para a empresa do ponto de vista estratégico e muitas vezes grandes transformações. Mas como que ao longo da sua carreira você desenvolveu esse feeling por conseguir fazer esse link com o negócio? E o que você diria para quem está assistindo ali, que está começando, que poderia ser útil ali para a pessoa aprender esse skill também? Tá bom. Bom, dá para ouvir aqui. De novo, vou falar de carreira aqui então, né? Bom, apesar de eu ter vindo de uma área técnica, quando eu migrei para a liderança, digamos assim, eu não tinha um background de liderança, de gestão, eu não tinha uma graduação na área ainda. Então, digamos que eu tinha inseguranças que eram minhas, só minhas. E essas inseguranças se transformaram em algumas pequenas fortalezas que eu aprendi a desenvolver para não demonstrar que eu não estava tão segura num fórum. Então, eu aprendi muito a ler pessoas. Eu gosto muito de chegar num ambiente e tentar saber com quem que eu estou lidando, conhecer um pouco. Pô, Pedro trabalha em qual área, com o que ele lida, quais são os interesses dele.
E por que isso é tão importante? Porque todo dia você está relacionando com pessoas. Não importa a cadeira, não importa o segmento, são pessoas. E no fim você vai ter uma conexão e um interesse. Vai ser genuíno ou vai ser transacional, né? Pode ser algo só pontual. Então, acho que o que me trouxe até aqui e me facilitou talvez sim algo muito pessoal, por não ter tanta segurança em algo. Eu aprendi a desenvolver, digamos assim, um contato mais próximo, muita humildade na hora de questionar sobre alguém que está desenvolvendo algo que eu não dominava. Então, eu buscava entender e sempre me colocando como facilitadora. Acho que em algum determinado momento eu aprendi que humildade em excesso também não é tão bom, né? Mas quando eu aprendi a dosar isso, me trouxe hoje para um local que eu me sinto muito segura em qualquer dinâmica, em qualquer didática de oratória ou interlocução, diálogo que eu precise. E às vezes não é nem por segurança de algo que eu sei, mas às vezes é pelo coletivo, é por saber que eu tenho também pessoas que me sustentam e que me suportam na minha liderança, né, nos meus pares, no meu time. Então, acho que uma construção de muitos anos. Não é uma resposta tão simples. Basicamente, evoluir essa habilidade interpessoal, não focar só na parte tecnológica, que é importante, mas muitas vezes o grande desafio passa muito mais por como lidar com as pessoas ali. E aí, de novo, né, em diferentes níveis de carreira, os desafios também são diferentes, mas no final você sempre vai estar lidando com pessoas. Então, desenvolver essa habilidade, até porque hoje a tecnologia ela tá virando cada vez mais, vamos dizer, né, uma commodity, no sentido de que é fácil conseguir. Então, aquele conhecimento, vamos dizer, um conhecimento puro e simples, direto do técnico, ele perde um pouco a importância em função de como lidar com pessoas e como entender do negócio e como fazer esse link entre tecnologia, negócio e pessoas. Então, desenvolver essa habilidade ao longo da carreira é fundamental, né, para conseguir evoluir, de fato. Com toda certeza. Acredito que, tecnicamente, você ter vontade, ter acesso a bons cursos, ter acesso à informação, você vai chegar lá. Mas o seu comportamento, a sua postura, isso diz tanto sobre o profissional. Eu acredito tanto nisso. Então, eu trabalhei com tantas pessoas que não tinham conhecimento técnico, mas é tão jargão isso que eu vou dizer, mas elas tinham vontade. E você conseguir conectar essa vontade. De repente, um conhecimento prévio de algo acadêmico que não tem nada a ver, mas que conecta com algo do negócio. Aquela competência técnica é o menor dos teus problemas. Tu vai acabar desenvolvendo. Então, cara, pessoas para mim é o centro de tudo. E eu tenho esse drive muito forte. A parte técnica você tem como buscar, tem exatamente cursos, está à disposição. E com a IA tá mais ainda agora, né? Sim, exato. Agora, você se relacionar com o outro, você compreender o outro, orientar, né? E se comunicar, acho que acaba sendo uma das habilidades que às vezes é um desafio para quem está na engenharia, mas que é de extrema relevância na carreira do profissional, né? Isso é uma coisa que você pode dizer também por experiência própria, né, Lígia? Que você desenvolveu bastante ali como professora e nessa transição de carreira você usa diretamente ali no dia a dia. Exatamente. Acho que quando eu dava aula, essa habilidade de entender ali se o público estava curtindo ou não, ainda mais que era química, então... Nossa! Não era das matérias preferidas, né, do pessoal, mas eu acabava lendo muito ali os alunos, então... olhando, vendo, opa, aquele lá tá prestes a dormir, né? E também de gerenciar, né? Um pouco ali algumas intrigas que às vezes existiam. Acabei tendo esse contato mais próximo ali de pessoas e quando eu entrei para a parte mais técnica da engenharia, eu tive que ir atrás do conhecimento técnico mesmo, né? Mas a sala de aula ajudou muito nessa inter-relação, entender o outro, em compreender, em saber gerenciar também algumas zonas de conflitos ali na sala de aula. Então, foi de extrema relevância, assim.
Desafios diários. E, Jess, sobre tecnologia aqui um pouco. Como que você viu a evolução da tecnologia, principalmente desde, vamos lá, coloca aí alguns 5 anos para agora, e como que você acha que isso mudou a forma como o seu time trabalha, e como você acha que isso vai impactar nos próximos anos aqui também? Olha, para mim tá sendo tudo muito novo. Então, deixa eu falar aqui, né? Já a pergunta tá direcionada. Cara, são 2 anos que eu vivo esse ecossistema. Então, é bastante dinâmico. E você não consegue acompanhar tudo que o mercado libera, seja tendência, uma feature nova. Acredito muito em solidez. Então, você ter uma plataforma para chamar de sua, você ter sua arquitetura forte, um bom parceiro do teu lado. Acho que esse investimento nessa tecnologia e nessa crescente, acho que isso te dá um pouco mais de segurança e pé no chão, de que você sabe para onde você está indo. Senão, eu costumo falar, né? Você fica com um monte de iniciativa e nenhuma acabativa. Então, eu me assusto, às vezes, como é emergente a quantidade de features, né? E coisas novas que aparecem. Então, acho que tentar focar a equipe no drive tecnológico versus, ou não é versus, né? Mas é um E com a entrega que você espera para a companhia hoje, afinal, somos, né? Nosso dia a dia diz respeito a uma entrega maior que a empresa que paga o nosso salário. Eu acho que esse é a virada de chave, porque senão você nunca sai desse loop de tem algo novo. Então, acho que este momento do mercado, ele não deve acabar, ele deve continuar. Ou acelerar, né? Ou acelerar. E, de novo, cada vez mais eu me preocupo muito em olhar para a base, em ter segurança que a gente tem um caminho, um alicerce mesmo, muito sólido, para que a gente possa acelerar, mas dentro do nosso padrão de arquitetura. Porque, às vezes, quando você inova demais, você se perde, né? Exato. Então, eu sei que é um caminho bastante linear ali, né? Então, tem muita troca nossa ali no dia a dia de testar hipóteses, e a gente tem que testar. Nós somos a TI, a gente tem que testar. Mas eu tento me prender, às vezes, um pouquinho naquilo que já é mais seguro, naquele parceiro que a gente tem tranquilidade, né? Que tem segurança, para conseguir entregar ali na ponta algo que faça sentido, né? Que aí não seja, de fato, algo desperdício, digamos assim, de energia, de tempo, né? Para o time, para todos nós, né? Que entra no fato entra de novo naquele tema da governança, né? E não governança de dados, igual a gente falou, mas governança do que está sendo empregado lá, e para garantir se está compliant com o que a empresa precisa, se está entregando o resultado certo, se, por exemplo, que você saiba quais são os recursos que estão sendo empregados para quê e como. E a partir dessa, vamos dizer, né, colocar essa bola no chão, você consegue evoluir de fato, né? Se você só vai fazendo iniciativas, às vezes o acabativo dessa iniciativa, como você disse, é o próprio caos, e daqui a pouco nada daquilo ali vai funcionar. Exato, porque hoje, se você olhar para o mercado, né, para as opções de tecnologia que você tem, não é sobre certo ou errado, né? É sobre o que cabe dentro daquele ecossistema. Então, de repente, você vai entrar numa empresa que já tem um ecossistema definido, você vai respeitar. Então, não tem como você ser tão criativo assim, né? Você vai realmente desperdiçar. Mas é tão assim, tão modular, eu acho. Então, tecnologia tem de sobra. Agora, é como você usa essa tecnologia. E aí eu acho que você precisa começar respondendo para que você quer. O que você quer atingir? O que você espera atingir? Acho que aí começa, sabe, de trás para frente, né? Sim, exato. A partir do... E aí volta de novo naquele tema da demanda do negócio, né? Para quê? No sentido de qual valor que eu gero com aquilo. Quem que vai usar, como que vai usar, qual iniciativa que eu consigo destravar. Porque eu acho que no tema da engenharia de dados, boa parte da discussão é como eu destravo a geração de valor
muito mais até do que propriamente gerar o valor em si. Às vezes é você colocar o dado ali num ponto em que há uma tomada de decisão importante, e essa tomada de decisão é tomada em cima de um dado bem curado, bem organizado, Perfeito. que é disponibilizado na hora certa e do jeito certo que o negócio precisa para tomar a melhor decisão. E aí você consegue, de fato, gerar valor. É um valor indireto, mas é fundamental. É a base de tudo que seria o direcionamento analítico dentro de uma empresa. Perfeito, concordo. Tem que ter uma maturidade, né, na hora de pensar sobre tecnologia, sobre esses próximos passos, porque certamente o que você mais vai encontrar são ofertas, né? Então, você ter essa clareza de onde você quer chegar, para mim, é a pergunta principal, assim. Senão, você já começa errado, né? O como eu vou usar, né? Exato. Aonde, qual é a melhor ferramenta nesse cenário, mas principalmente o porquê usá-la, né? Perfeito. Tem que ter esse racional para entender se faz sentido naquele contexto, qual ferramenta faz sentido, qual que é o melhor para se adaptar a um determinado cenário. Eu penso muito em modelos de linguagem, que tem um monte, mas entender, quero fazer isso, então, qual é o melhor modelo de texto, qual é o melhor modelo de voz. Só complementando, me fez lembrar de algo, né? A gente vinha falando sobre perfil de profissional, engenharia, por exemplo. Cada vez mais esse profissional ele tem acesso a tantas coisas diferentes porventura que ele precisa desenvolver, inclusive, uma capacidade de consciência de custos. Porque hoje, no nosso universo de dados, absolutamente tudo é as a service. Então, você vai usar... tá ótimo lá para o provedor, você está consumindo. Então, essa consciência também, né? Para você saber o que você está propondo, porque está custando. E são centavos que importam no fim do mês, né? Então, mais esse ponto, eu acho que também, linkando com o que a Ali falou e com o que tu trouxe, né? Acho que é esse dinamismo do profissional também, né? Mais essa consciência também. E até porque, vamos lá, se a gente for voltar alguns anos... Nem existia carreira de cientista de dados, por exemplo, ou engenheiro de dados. Talvez tinha um analista ali que fazia tudo. E aí, em algum momento, alguém teve a ideia de quebrar, porque estava muita coisa, difícil de achar um profissional no mercado que conseguia fazer tudo. E agora, esse processo continua. Agora já existe o AI Engineer, Perfeito. passou pelo Machine Learning Engineer, agora tem o AI Engineer, tem o Context Engineer. Exato. E como que você... ver vamos dizer, esse aumento de complexidade das funções e habilidades necessárias nos profissionais da área, e como que você vai dosando ali. Acho que são temas de reskilling, upskilling do próprio time e talvez um pouco de segurar a ansiedade da galera para não desesperar com tanta novidade que vem aparecendo no mercado. Eu costumo falar que sempre vai ter alguém que vai pender para o básico e sempre vai ter aquele na ponta que está ansioso, exato, que tem fome de inovação. Acho que você saber usar isso a favor das pessoas, em prol do desenvolvimento e do crescimento, porque vai beneficiar a empresa, é o X da questão. Porque tu falasse ali sobre o AI Engineering. É o cargo do momento, né? É a função do momento. Então, você já tem a tecnologia, você já entrega, mas você não tem a pessoa. Mas você vai formar a pessoa. Sim. Então, é sobre upskilling, é sobre essa mudança de papéis e equivalência de responsabilidades, né? Também não posso exigir que o profissional desenvolva mais ou se doe em algo muito mais complexo sem ter uma balança. Então, novamente, nada muito simples de ser feito. Mas faz parte do desenvolvimento de carreira. Acho que a tecnologia está aí para isso. Mesmo que você saia do universo de dados e volte para uma caixinha, algo mais transacional, isso também evolui. E o profissional que está ali na ponta entregando é o mesmo. E ele, então, vai ter que passar por essa fase de upskilling. Para a gente não é diferente. Só que, de fato, esse lado aqui dos dados é só um pouquinho mais emergente. Tem muita coisa acontecendo, né? Todo dia tem um modelo novo, todo dia tem uma tecnologia nova. E eu acho que vira uma oportunidade boa para as pessoas que trabalham na área e que querem, de fato,
querem testar, têm curiosidade, estão abertas a desenvolver novos caminhos e, ao mesmo tempo, é uma ameaça para aquela pessoa que está querendo fazer só aquele arroz com feijão ali de sempre e não está muito disposta a experimentar ou mudar um pouco da forma de trabalhar. É a pergunta do momento, né? A AI vai roubar o nosso emprego? Não vai roubar, né? Mas se você não souber instruí-la para aquilo que você quer, talvez você encontre dificuldades de sobreviver nesse mercado. Então, novamente, aí para mim entra conhecimento de negócio. Quanto mais conhecimento de negócio você tiver, quanto mais profundidade daquilo que você entrega você tiver, melhor vai ser a sua instrução. Então, acho que você vai moldando isso, para mim, é a evolução nata de carreira, né? Então, para mim faz parte. Você só vai dando drive, né? Do que é o desenvolvimento do momento. Né? Talvez aqui é muito mais sobre como o profissional se mantém relevante no contexto da empresa do que propriamente um caminho bem definido. Você tem que usar a tecnologia, ou você tem que fazer isso, ou você tem que... acho que faz parte do profissional ter essa capacidade de leitura de onde ele está e do que é importante para a empresa e se colocar nesse papel de conseguir, de fato, parece repetitivo, mas de fato gerar valor para a empresa. E aí o gerar valor para a empresa não necessariamente seria continuar fazendo o que ele faz, pode ser também, mas talvez seja fazer um pouco diferente ou aprofundar num determinado ponto que ele ainda não aprofundou. E essas pessoas que vão correndo atrás dessa relevância e de se manter relevante ou de aumentar a relevância, aumentar o impacto que eles geram, invariavelmente elas vão continuar sendo atualizadas, elas vão continuar atualizadas dentro do contexto da empresa. Porque é muito mais difícil alguém de fora entrar até entender o contexto da empresa. Então, quem tá lá e tem essa mentalidade acaba sempre tendo uma vantagem. Eu concordo. Eu acho que vira quase como um perfil consultivo. Acho que um profissional mais completo, seja ele na cadeira que estiver, seja um cientista, seja um engenheiro, seja o engenheiro de machine learning, acho que quanto mais ele tiver essa consciência consultiva de como ele quer impactar e o que ele quer entregar, mais consciência ele vai ter do que ele vai propor. Porque nem sempre tudo precisa ser tão robusto. Né? Às vezes é tão mais básico e a gente fica ali mirabolando ideias e é tão menor. Então eu tento sempre partir para ser mais simplista mesmo, né? O MVP, né? Exato. Exatamente. Às vezes o simples já resolve boa parte dos problemas, ou ele... Acho que tem ganho de todos os lados, né? Se você faz uma entrega simples, você pode, já começar a gerar valor se tiver tudo certo. E no pior dos casos, você já vai ver que aquilo ali não é o que você precisa, que aquilo ali deu muito errado e você vai ter gasto pouca energia para fazer aquele simples ali. Você já pode pivotar rápido para algo que de fato vai gerar valor. Então, acho que de toda forma, essa entrega rápida e simplificar o processo acaba sendo vantajoso. Concordo. Na falha ou no sucesso. É um pouco da ideia da metodologia ágil, né? Que já vem de um tempo e que é justamente falhe, mas falhe rápido e consiga pivotar para uma estratégia que funcione. E você, Pedrão, como que você enxerga? Eu tenho uma pergunta para você. Vai lá. Vou te interromper, Ponte. Tem uma pergunta. Como é para a área mais de consultor todas essas mudanças da tecnologia? Então, tem tudo muito novo, LLM, a gente que é mais técnico acaba estudando, entendendo. Mas e para o consultor, qual é o principal desafio nessa área? Desculpa, eu interrompi você. Boa, não, perfeito. Manda bala. Confesso que deu até um frio na perna aqui, a hora que a pergunta era pra mim, mas... Não, mas acho que no dia a dia, pensando nas atividades que a gente tem diariamente, acho que o principal ponto é mais, em princípio, né, confiar na entrega que a gente vai receber de imediato no uso dessas novas ferramentas. Porque agora, cada vez mais, ela vai estar intrínseca em todos os nossos microprocessos do dia a dia. Então, a gente vai começar a ter uma dependência maior delas. Por exemplo, uma reunião, cada vez mais a gente vai ter menos a necessidade de ter alguém prestando atenção para fazer uma ata. Porque eu vou poder voltar nela com uma simples pergunta num prompt diretamente, né? Mas acho que a confiança no resultado que ela está trazendo, de que aquilo de fato não está tendo alguma alucinação interna, não está deixando escapar alguma informação precisa que eu precisaria para minha tomada de decisão, eu acho que foi o ponto principal. E aí eu acho que
ter um time prestando atenção em todos os detalhes e ajudando a rever e desafiar, independente da posição em que a pessoa esteja, dos mais júniores até os diretores, eu acho que ajuda a cobrir um pouco isso e trazer uma seriedade maior nesse tipo de adoção. Não sei se... Show. Não, respondeu com certeza. Show. Fico imaginando o desafio que é para vocês, justamente se inteirar dessas tecnologias, se beneficiar e realmente, né, não vai tirar o insight que você vai ter ali, não vai uma tomada de decisão, ainda tem um total pensamento humano para se tomar. Muito bom. Acho que no fim é entender a tecnologia como uma ferramenta. Um acelerador. Um auxílio. Né? Que no final é isso, né? Senão a gente volta naquele tema de tecnologia pela tecnologia. Se eu só uso a tecnologia porque é legal usar a tecnologia e não facilita a minha vida, acaba virando uma distração. E dificulta mais do que ajuda. Aí a gente vai fazer vídeo, meme, não usar para a finalidade ideal, né? Exato. A custo. Exato. E o que não falta é distração, né? Com certeza. Nesse mundo que a gente vive, não falta distração. E como tem sido a sua adoção da IA no dia a dia? O que você tem feito que tem ajudado bastante ali no fluxo de trabalho? Acho que o primeiro, ela tá me ajudando muito a garantir que a gente não perca nenhum dos detalhes das diversas conversas que a gente tem. Então, nos projetos que a gente desenvolve junto, é muito detalhe sendo discutido. Às vezes você tem 7, 8 reuniões no dia com temas que vão se alternando e algumas coisas acabam ficando para trás. E as LLMs, acho que ajudam a gente a garantir que a gente não está deixando passar nada muito importante. E aí, conectado a isso, claro, como a gente vai disponibilizar essa informação, às vezes com um viés específico. Então, se eu estou numa agenda um pouco mais operacional, eu preciso de um informativo muito mais descritivo, muito mais técnico. Se às vezes a gente está numa agenda um pouco mais de atualização, de status, de resumo do que foi feito e das decisões que precisam ser feitas, isso precisa ser... o prisma por meio do qual a gente olha a informação precisa ser mudado. E a LLM, acho que ela traz um acelerador muito grande nesse sentido, né? De como a gente parametriza a informação de acordo com a necessidade com que a gente precisa mostrar. E numa outra frente, claro, o manter atualizado ou a facilidade com que você busca novas informações. Então, tem o Perplexity, por exemplo, que você vai conseguir buscar as informações mais atuais com as referências, garantindo que ele não está inventando nada por trás, né? Então, você consegue ter um fato verídico por trás ali, uma comprovação muito fácil. Acho que é mais ou menos nessas duas frentes. Legal. São processos que tomariam bastante tempo e que você consegue trazer o resultado do processo para o seu fluxo de trabalho. Exatamente. Que é basicamente você escrever uma ata, por exemplo, de uma reunião. Fazer um material novo. Ou você não precisa ficar escrevendo todos os detalhes da reunião e deixar de prestar atenção na discussão em si. Você pode prestar atenção na discussão porque tem uma LLM que está escrevendo tudo ali para você. Exato. É aquilo que a gente tem falado, né? Sobre aceleradores. Perfeito. E como que tem sido, Jess, na sua visão, a adoção assim, do time? O time tem demonstrado vontade de usar cada vez mais e tá animado com essas novidades todas do mercado que tem aparecido? Bastante. Eu que não fujo do papel e da caneta. Não, mas brincadeiras à parte, demais, assim. A gente sempre tenta fazer um estudo mais profundo da ferramenta em questão, né, da tecnologia em questão, até para saber o que esperar, o quanto que ela ainda pode estar falha, pode estar exposta a algum erro. Porque nem sempre você vai ter à disposição o que o mercado tem à disposição. Você está dentro de uma empresa. Tem um processo de homologação da tecnologia. Correto. Então, acho que partindo dessa verificação, dessa segurança de que a ferramenta é confiável, de que ela entrega o que a gente precisa, a adoção está sendo 100%. Acho que está impulsionando o time e, inclusive, a desenvolver produtos que eu falo que são produtos internos, né? São aceleradores literalmente nossos, que impulsionam as nossas entregas e nos salvam horas de produtividade. Então, liberam os nossos cérebros pensantes para aquilo que eles são ótimos em fazer, que é propor, que é desafiar. E a gente consegue eliminar essas atividades repetitivas, aquilo que já não vale mais nada, né? Você fica ali
todo dia, aquela atividade é sempre igual. Então, ter a adoção dessas tecnologias para esse tipo de rotina está sendo fantástico, assim. Eu falo que esse momento que a gente está vivendo é... Que legal que eu estou aqui. Assim, feliz de quem está acompanhando. E principalmente trabalhando na área, né? Demais, demais. É um sonho. Todos os dias, assim, pensar no que a gente faz, no que a gente ainda é capaz de fazer. É muito bacana, assim. Sou muito grata por isso. É uma época de inovação diária, né? Então, Exato. todo dia você pode pegar e fazer alguma coisa diferente, com uma tecnologia diferente. E no dia seguinte já vai estar tudo obsoleto. Correto. E você vai fazer o processo todo de novo. Não que o obsoleto, nesse caso, seja necessariamente ruim, mas tem algo melhor que já foi lançado e você já pode correr atrás de algo novo. Assim, é ruim para quem não tem essa mentalidade mais inovadora, né? Mas pra gente aqui, que eu acho que é uma característica em comum, é maravilhoso trabalhar na área nesse tempo. Com certeza. E trabalhar em dados com essas tecnologias ao lado, eu acho que é a combinação dos melhores fatores, né? Porque tudo é dado. Então, se você tem a mente um pouco mais agitada, assim, já vem uma ideia, já vem algo legal, a gente já compartilha, já bota né, para teste. Então, é um momento impagável, assim. Eu acho que a gente está sabendo, novamente, assim, usar, conhecendo o que a gente quer atingir. Só aguardar aí o que vem pela frente, né? Legal. Você vai falar. E Jess, pra gente seguir aqui para um exercício de futurologia, tá? Como que você vê essa sua atuação, tá, dentro de uma empresa enorme como é a Heineken, com todas as complexidades que são inerentes ali à sua atuação? Como que você vê daqui a, vamos lá, daqui a um ano, vai. Um ano já é muito tempo, né? Já queria falar 5 anos ou não. Não, eu ia falar, mas eu pensei, cara, 5 anos, pô. Não dá, né? Eu imaginei 5 anos atrás, tipo, como que a gente tá hoje. Eu falei, não, esquece, vamos um ano, tá bom. E um ano é muito, né? É muito, já é muito. Eu pensei, será que 6 meses? Não, mas vamos um ano, vai. Como que você vê a evolução de agora, assim, nesses próximos meses, com toda essa tecnologia, com toda essa... Como que você vê a participação da engenharia de dados como motor de transformação dentro da empresa, como uma área que é capaz de gerar eficiência operacional, que é capaz de gerar redução de custo, é capaz de gerar aumento de receita, tudo com a inteligência que já está ali in-house e até trazendo inteligências externas ali, plugando em fontes de matéria bruta, ou seja, dados que podem trazer essa inteligência para a empresa. Como que você vê essa evolução, nessa pujança do desenvolvimento da área? É curioso falar um ano para frente, porque a tua provocação dos 5 anos para trás é válida num ano para trás. Exato. Acho que todos os dias a nossa ambição é dar segurança para quem consome o nosso dado. Então, a engenharia é um fator 100% decisório, 100% fundamental aí nesse processo. Isso não acaba nunca. Eu costumo falar que acho que daqui a pouco a gente começa a caminhar para um ecossistema onde a ingestão, eu trazer informações novas, talvez não seja exatamente sobre isso, é sobre a continuidade da nossa operação. Mas pensando em um ano para frente, eu vejo a engenharia muito mais conectada com a ciência de dados, com esse desafio de pensar já no próximo passo, de questionar mais. Eu acho que hoje a gente está muito preso na resposta. Você tem a pergunta e você dá a resposta. Acho que a gente precisa, nesse um ano, nós perguntarmos. A gente não precisa esperar com que a pergunta venha até nós. Então, eu imagino a engenharia participando mais desse front, estando mais perto destes desafios do dia a dia, propondo questionamentos, respondendo perguntas que o negócio nem sabe que ele tem. Então, eu já não gostaria de acreditar isso exclusivamente ao cientista. Eu acho que o engenheiro tem um papel muito importante, justamente para ele não fadar a rotina de fazer sempre o mesmo. Ele vai ter que buscar essa transformação. Então, a gente vem se provocando bastante nisso, sabe? E lá, minutos antes tu perguntasse sobre o cientista e o engenheiro, é aí que eu vejo essa conexão, sabe? Então, o time
está próximo. É óbvio que um não invade o escopo do outro, né? Senão não teria sentido ter as roles separadas. Aham. Mas eu vejo a engenharia muito perto para que a gente possa ser esse ombro amigo ali do cientista, sabe? Que a gente possa dar aquele... Olha só, pensei em algo. E não só responder a uma demanda, sabe? Uhum. Tipo, trabalhando juntos ali dentro da provocação do negócio. Exato. Justamente num processo de, vamos falar assim, de criação de demanda junto aos desafios de negócio que eles já vão ter o conhecimento, já vão ter o contexto. Então, esse desafio seria já possível de ser proposto e não só vir como uma resposta, né? Fazer uma analogia bem técnica aqui. Vamos pensar numa arquitetura medalhão. Que aquela demanda para trazer algo para mim é bronze não seja só trazer o dado e largar ali dentro. Que eu saiba o que eu tô trazendo. Eu já sei para que é. Eu já sei de onde veio, eu sei a origem. Eu sei quem lida, eu sei quem do negócio tá passando por aquilo. Eu sei como esse dado se transforma. O que pode acontecer no mercado que pode influenciar esse dado. Eu tô muito mais perto do meu cientista nessa hora. Eu tô muito mais perto do meu Analytics Engineering e eu tô muito mais perto do meu cientista. Então... Ô, Jazzy, acho que até aproveitando esse gancho das novas tecnologias que vêm surgindo, a gente espera ter um engenheiro cada vez mais próximo do time de negócio, mas a gente também tem portas para abrir um time de negócio cada vez mais perto do time de dados, né? Como você vê? Pergunta de milhões. Bom, aqui eu vou falar de tecnologia daí, né? Eu acho que com a evolução das plataformas, o negócio estar mais perto da tecnologia é completamente possível. Então, não vejo mais... a Jéssica, de 2 anos atrás, não te responderia isso. Mas hoje eu tenho mais segurança para dar esse passo de fala, porque é o passo que nós queremos dar como tecnologia, habilitar cada vez mais o negócio para estar mais próximo de nós, né? Que a gente se encontre no meio do caminho, como eu costumo, né, falar. Mas passa muito pela plataforma. E quando aí tu vai falar plataforma, tu vai olhar para dentro de casa e vai olhar para tua base, vai olhar para as tuas métricas. Então tem um trabalho muito forte da engenharia nessa construção das regras dentro do teu ecossistema técnico, né? Do teu ambiente técnico, para liberar o time de negócio a poder aproximar. Então, ainda tem um papel muito fundamental da tecnologia, sempre vai ter, mas vejo extremamente possível e quero muito estar pronta para isso. Aqui é a Jéssica de 1 ano. No próximo ano, é sobre isso que eu quero falar. Eu vejo muito... A gente separou, né, assim, as funções. Então, cientista de dados, engenheiro de dados, consultor de dados e por aí vai. Uhum. E estruturamos essa base bem. Agora eu vejo como conectar todo mundo, né? Que é esse desafio dos próximos anos que virão. E com novas carreiras também surgindo, né? Com certeza. E acho que essa provocação do que tu trouxe agora, a gente tem muito espaço ainda para convergir. Porque em níveis de maturidade de empresas distintas, às vezes você vê ainda áreas de negócio discutindo as mesmas métricas de formas diferentes e analisando dados diferentes que no fim do dia são os mesmos. Então, ainda vejo esse espaço sendo ocupado pelo time técnico para dar segurança, para unificar, né? Para que a gente consiga produzir melhor juntos. Eu acho que isso fica mais natural, a esteira fica mais natural, sabe? Menos entropia, né? No final das contas, a pessoa tem mais eficiência ali de conseguir já acreditar no dado e já discutir negócio, já discutir oportunidade. Exato. Não se a métrica é A, B ou C, ou se Exato. Tá certo ou se tá errado. E menos custo, né? Porque você acaba reduzindo duplicidades ali. Custo, complexidade, dor de cabeça. E custos de todos os tipos, né? Horas de pessoas, custos de ambiente. Custo de remédio para dor de cabeça. Acho que melhora a vida de todo mundo, né? Verdade. Jess, a gente tá chegando aqui no fim. Acho que foi um prazer conversar com você aqui. Acho que a gente pode fazer já um convite pro próximo ano pra gente ver se essas nossas previsões aqui vão... Isso, na futurologia. Exato. Aí a gente faz uma análise do que a gente tá prevendo aqui que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai caminhar pra esse sentido, sim. Li, muito obrigado também pela sua participação. Valeu, Pedrão. Obrigado. Virá outras vezes também. Inclusive no próximo ali do próximo ano, o Pedrão já participa. Não, também. Tem que ser o mesmo fórum. Muito obrigado, pessoal. É isso aí.
Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, pessoal. Obrigada. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.